Eu hoje trago um assunto assim muito interessante, porque, vem cá, quem é que não tem problema de dor na coluna, né? Ou na coluna, dor no pescoço, né? Às vezes é uma postura, a gente dorme, acorda mal. Aquela brincadeira de dizer que quem não sente dor não está vivo, não precisa ser verdade, né? A gente pode viver melhor sem dor, né? E para falar sobre esse assunto, né, de que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida tendo uma postura e um realinhamento corporal melhor, eu conheci o Thiago Takara, em São Paulo, que tem um método muito impressionante, gente. Eu resolvi trazer o Thiago para a nossa live para falar com vocês sobre isso, porque eu vi o resultado em mim, né? Eu vi. Eu estava com meu joelho super ruim, estava com problema aqui atrás na coluna, e ele me deu uma alinhada que eu fiquei impressionada, e ele só mexe numa parte do corpo da gente praticamente, né? A cabeça e o pescoço. Então, para falar sobre esse método que ele criou, né? Ele é fisioterapeuta, fez especialização em Rolf, em Pilates e tudo, eu vou chamar aqui o Thiago para conversar com a gente. Esperar ele entrar, ele está lá em São Paulo. Olá, gente, estou vendo aqui muitas pessoas que já entraram. Oi, Thiago! Olá, boa Tudo noite. Tudo bem? bom? Tudo ótimo. Eu quero dizer para você que eu estou bem mesmo, viu? Eu não estou Eba! sentindo dores, tá? Já ganhei a live já então. Já ter esse Pois, feedback ao vivo é maravilha. pois é, você sabe que a minha irmã, que também esteve aí com você, né, a Maritza, e a Maritza de Olhos Bragança, que é Aham. paisagista, ela hoje falou comigo, Márcia, você sabe que eu não estava respirando bem de um lado, ele disse que eu ia respirar bem, eu estou respirando ótimo. Aí eu falei, não diga. Que legal, Mas muito é muito bom. bom mesmo a gente poder falar, sabe, Tiago, de coisas que possam fazer bem a outras pessoas, né? E eu tenho essa meta aqui na minha live, é sempre trazer coisas que possam trazer bem-estar físico, emocional, espiritual, mental, enfim. Então, por isso que eu quis muito fazer essa live com você. Queria que você explicasse um pouco a sua trajetória para as pessoas entenderem como é que Tá, você chegou ao seu método Canolu. tá. Então vamos lá, assim, eu tenho um histórico de ter sido um esportista, uma pessoa extremamente ativa desde muito cedo. E aí, aos meus 6 anos de idade, eu comecei no judô. E aí eu realmente queria ser um atleta profissional do esporte. Então, para você ser profissional ou se realmente você ter uma ambição olímpica, a dedicação tem que ser extrema. E aí, com esse objetivo tão grande, a gente acaba se submetendo a muita sobrecarga, muito treino, muitas lesões. E essas lesões me trouxeram muitas sequelas. Eu estou falando de sequelas do tipo dores na coluna, sensação de mal-estar, de fadiga com 23, 24 anos. Então, assim, eu achei uma coisa assim, muito estranha, porque eu convivia com amigos que não eram atletas e eles não tinham nada disso. Porém, com os meus amigos atletas, eles tinham essa percepção do tipo, putz, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali. E eu, com 22, 23 anos, eu fiquei desesperado. Falei, meu, peraí, eu tenho uma vida toda pela frente, eu vou ficar com isso. E aí eu comecei a minha saga, né? Buscando por muitos profissionais de várias especialidades diferentes. Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar por muita gente boa. Só que, infelizmente, as minhas questões, aquela coisa que depois que eu parava o tratamento, ela continuava, ficava matando na minha cabeça do tipo, pô, Thiago, você vai ficar com isso até o final da sua vida? Então aí eu fui buscar experiências em mim, né, como paciente, e aí fui fazendo formações para me aprofundar. Então, como você mesmo comentou, já fiz a formação no método Rolf, que foi demais. Aprendi muito a respeito de face, liberação miofascial, que hoje está muito em evidência que funciona. Tive muita formação, uma formação muito boa com Pilates também, que me deu uma boa noção do que é um corpo organizado, como é que ele pode ser trabalhado com coordenação e com fluidez. Então, tudo isso foi me dando uma noção do que eu poderia fazer, ter uma experiência diferente em relação ao movimento e ao desconforto, porém, aquela minha dorzinha, aquele meu mal-estar continuava. E aí eu falei assim, nossa, eu consigo ajudar muitas pessoas, mas eu mesmo não tenho benefício, eu não estou me sentindo bem comigo. E aí eu Certo. comecei a me questionar, falei, pô, quem que está errado? São os profissionais que eu estou buscando ou de repente eu tenho alguma alteração, alguma particularidade que ninguém está conseguindo enxergar? E Mas aí, olha, assim, Tiago, deixa eu te falar.
todo mundo que sente dor acha que tem uma particularidade que ninguém consegue enxergar. Você já notou? Que Já. a pessoa fica assim, não, ninguém consegue tirar essa minha dor volta sempre, né? É uma coisa muito recorrente a dor, É né? muito recorrente, sim. E aí, assim, por conta dessa característica e de alguns pacientes em particular, eles voltavam com a recidiva para mim e eu tive aquela mesma sensação do tipo, putz, está acontecendo com esses pacientes o que aconteceu comigo. E aí me deu um estalo de tipo, vou ter que estudar, vou ter que abrir minha cabeça literalmente para ver o que está acontecendo, como é que eu posso interpretar essa sensação, esse mal-estar que as pessoas estão me trazendo. E aí foi muito interessante que o ano de 2018 foi marcante, que eu já estava trabalhando com o Rolf há 2 anos, 2016 até 2018, trabalhando muita gente, e eu estava como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Judô, então eu tratava diretamente os atletas, em meu consultório, e aí, assim, tinha alguma coisa que me dava a sensação que eu não estava fazendo a coisa certa. E como meu consultório ficava do lado do Parque Ibirapuera, eu tirava 2 horas por dia e ficava sentadinho ou num banquinho ou mesmo na guia e ficava prestando atenção nas pessoas transitarem, fazendo esporte, fazendo caminhada. Daí teve uma pessoa em específico que me chamou muita atenção, que foi um skatista. Estava andando Por normal, quê? super bem, porque ele estava com o capacete um pouquinho torcido, assim. Ah, E eu olhei assim, eu falei, cara, que coisa esquisita. Por que ele está andando com o capacete virado? Só que ele estava andando normal. Daí, assim, me deu um insight assim, muito forte, tipo, pô, Thiago, e se de repente a relação do cérebro em relação ao crânio não está harmônica, não está totalmente quer encaixada? dizer, você achou que ele estava com o cérebro desviado dentro do crânio, é isso? É, Só para entender. na Que verdade, estava uma assim, coisa de tava, fora, tava fora do padrão. desarrumada. Porque em vez do capacete estar direitinho aqui, ele estava assim, ó, um pouquinho girado. Só que ele estava fazendo tudo direitinho, andando normal. E aquilo me chamou a atenção, do tipo, pô, mas isso será que não está atrapalhando? Né? E isso me deu um estalo do tipo, putz, será que não tem uma relação do crânio em relação ao cérebro? E eu comecei a me atentar a isso, comecei a prestar atenção nos meus pacientes que vinham com dores, se eles não tinham nenhuma mau Quer dizer, posicionamento, como é que é? A pessoa que para com a cabeça meio assim, a pessoa que por para com a exemplo? cabeça meio assim, ou a pessoa que coloca o óculos e tem sempre uma tendência de uma perninha ficar mais alta que a outra, ou se não coloca o óculos, a sobrancelha fica uma mais alta que a outra, ou às vezes quando ela está se olhando no espelho, enquanto ela está se olhando, ela consegue corrigir. Aí quando ela vai fazer a foto, na foto ela percebe que tem aquelas pequenas compensações. E aí isso começou a me chamar muita atenção de todo mundo. Eu falei, cara, talvez aí seja o problema. E aí eu tive sorte, porque vários pacientes me traziam ressonância magnética da região cervical, e quem trazia a região cervical geralmente vai sempre até essa região da cabeça. E eu comecei a ver como é que era a harmonia, como é que era o encaixe. Eu percebi que tinha diferenças, que um lado não era igual ao outro. Daí eu falei assim, nossa, pode ser aí uma brecha para eu realmente identificar o problema das pessoas. Aí, mais para frente, outros pacientes me trouxeram ressonância magnética da cabeça, porque tratava outras coisas, e aí realmente eu constatei que a relação de todas as estruturas cerebrais em relação ao crânio era um pouquinho torcida. Então, tem uma linha que separa, que deveria ter os dois hemisférios iguaizinhos, ou pelo menos proporcionais. E eu percebi que um lado invadia o outro. Eu percebi que tinha proporções e formatos diferentes. Eu falei, nossa, eu acho que aí é o problema. E aí eu comecei realmente a estudar muito neurofisiologia, neurologia, para entender mesmo a complexidade do cérebro. Aí chegou uma hora que eu quase desisti. Porque assim, é É, tão complexo, é tão difícil você conseguir entender como é que funciona tudo. Aí eu literalmente falei assim, quer saber? Eu vou deixar nas mãos de Deus. E aí vamos ver se de repente eu estimulando isso, tentando desenvolver essa harmonia, vamos ver se o negócio flui. E o que é mais mágico, funcionou. quem foi a sua primeira experiência assim que você viu que estava dando certo essa técnica? Então, aí assim, eu tenho uma paciente minha que ela é muito cética, né? Que sofre de enxaqueca desde os 14 anos, que é minha esposa. A sua esposa é muito cética. É muito cética, muito cética. Então, assim, eu mostrava para ela, às vezes, mudanças de pacientes antes, fazendo Rolf e as outras técnicas. Ela olhava e falava assim, Thiago, não tô vendo nenhuma diferença. Não tô vendo nada. Eu falei, tá bom. Eu falei, pô, Carol, desenvolvi um trabalho, você sofre com dor de enxaqueca, né? Pô, vamos trabalhar. Eu falei, tá bom.
mexe aí. E aí eu comecei a trabalhar nela e ela não percebeu, mas assim, a intensidade das dores começaram a diminuir, a frequência das dores assim, começaram a ficar cada vez mais espaçada e ela tinha uma recorrência de ir em hospitais, ficava lá umas 7, 8 horas para tomar uma bomba de medicamentos para diminuir o desconforto. Nossa, bem forte a enxaqueca dela. E eu acompanhava o processo com ela, né? Então, além de eu ver o sofrimento, eu sofria junto, do tipo, putz, eu sou um profissional da saúde, apesar de não ter nada a ver com neurologia, né, com todas as problemáticas da cabeça, eu me sentia assim realmente uma pessoa assim de mãos atadas, assim, meio que incapaz. E eu falei, quer saber? Estou estudando cabeça, estou tentando entender a complexidade, putz, eu vou trabalhar com ela. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ela, que foi mais ou menos em setembro, já começou a diminuir bastante a intensidade. E aí, setembro, outubro, eu fui trabalhando com ela e fui pensando muito em como fazer para começar a atender os meus pacientes, isso em 2018. Aí chegou em novembro de 2018, falei assim, ó, a partir de hoje, todos os meus pacientes que vierem me procurar, eu vou realmente trabalhar só a cabeça. E aí o processo ele começou a acontecer, inicialmente era para corrigir a postura, né? Esse lance da cabeça ficar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. E depois os próprios pacientes foram me relatando melhoras de outras partes. Né? Então, estava com uma dor na cervical. Pô, Thiago, a dor na cervical sumiu. E também nem tinha comentado com você, eu estava com dor na lombar também que sumiu. Eu falei, como assim? Sumiu. Aí eu comecei a estudar a relação, né? Do cérebro, da cabeça e aí toda a continuidade da coluna. E aí o que eu entendi? Que a nossa medula espinhal, e a gente tem o cérebro e a medula espinhal como se fosse um rabicho. Ela vai acompanhando as pequenas rotações, a medula espinhal vai sendo conduzida pelo cérebro. Então, se o cérebro está um pouquinho girado, toda a medula vai ficar ligeiramente torcida. E aí as vértebras, o que elas fazem? Elas vão acompanhando o posicionamento da medula para proteger todo o fluxo neural que o nosso corpo precisa. Então aí eu fui montando meu quebra-cabeça. Ô, Tiago, e ela ficou bem da enxaqueca? Graças a Deus. Eu não tenho mais uma enxaquecose em casa. Não? Ela nunca mais foi para o hospital. Nunca mais. Ela usava muito medicamento antes, porque começava a sentir um pouquinho de desconforto, ela sabia que aquele desconforto era o gatilho para dar enxaqueca. E eu comecei a encorajá-la. Falei assim, ó, a gente está fazendo um trabalho que eu preciso, na verdade, que você sinta esse sinal e não tome medicamento para ver o que vai acontecer. E ela assim, se apropriou disso e ela começou a se encorajar a não tomar. E ela percebeu que aquilo era um gatilho emocional, principalmente quando tinha questões que traziam muito estresse, acendia a luzinha. E depois, no caso dela, se tornava enxaqueca. E eu falei assim, ó, vamos experimentar. Passa por essa experiência, vê o que está acontecendo e vamos ver se disparar. Se disparar enxaqueca, putz, infelizmente, você vai ter que sofrer com isso, mas eu tenho que saber. E aí ela começou a sentir isso e percebeu que não estava mais deflagrando a enxaqueca. Agora, Ela... qual é o problema? Qual é o problema da pessoa que fica com cabeça assim? Isso vai trazer que tipo de transtorno? E que por isso que você acha que é importante realinhar isso, né? Então, na verdade, o problema é que a estrutura do corpo da pessoa se acomoda melhor quando ela está com a cabeça torcida. Só que como o nosso olhar e como o nosso sistema vestibular é o que dá o direcionamento de comando espacial, né, o senso espacial, quando a gente se olha no espelho, a gente organiza. Porém, no dia a dia, é muito comum a pessoa tombar. Esse tombamento ele vai criando uma série de pequenas adaptações em todas as nossas vértebras. Então, ela vai fazendo o que a gente chama de escoliose, essa torção. O problema maior é que assim todos os trabalhos querem corrigir essa escoliose. Só que ninguém foi estudar o que provoca a escoliose. Essas pequenas adaptações. Então não adianta a gente simplesmente fazer a correção estrutural do pescoço para baixo. Eu tenho que levar em consideração, eu tenho que pensar quem que está levando todas essas estruturas ficarem tortas. Então assim, a pessoa ficar torta, para mim não é o maior problema. O maior problema é que, na verdade, ela ficando torta, ela está respeitando uma coerência do corpo dela todo. E aí o que eu faço é desenvolver essa harmonização do que está fora com o que está dentro. Ou seja, estou falando de cérebro ficar bem posicionado para fazer com que toda a medula fique alinhada, fique organizada, para fazer com que toda a inervação funcione, né?
E aí, para isso, o crânio tem que estar condizente. Se ficar com um pouquinho de alteração, ele vai criar um monte de problemas. Pois é, eu vejo que quando a gente vai aí, você faz a sua harmonização, né, Aham. realinhamento, você tira a foto antes, né? A gente tira uma foto antes. De frente, de lado, de costas, né? Uhum. De perfil, e você tira uma foto do rosto. E eu notei que quando eu tirei a primeira vez, o meu olho estava caído, a minha cara estava mais assim caída. No Uhum. final da sessão que você tirou, eu estava assim, com a cara levantada. Eu achei isso muito interessante. Parecia que a cara estava em alerta, né? Sim. E os olhos mudaram também. Eu achei isso muito interessante. Então, Por que isso acontece, segundo a sua técnica? então, o que acontece é que, como eu favoreço esse melhor posicionamento das estruturas, eu também favoreço o maior aporte de sangue de toda a estrutura do seu rosto, eu melhoro toda a comunicação neural, ou seja, todos os seus pequenos nervinhos que fazem todo o trabalho muscular, eles têm uma qualidade de informação muito mais refinada. Então, o simples fato de você levantar e ter tudo isso trabalhando melhor, você tem um facelift. Porque assim, você não tem É nenhuma, verdade! você não tem nenhuma ativação específica e nem consciente. É porque o simples fato das coisas estarem funcionando melhor, você tem essa expansão, você tem essa sensação de tudo está muito mais amplo, tudo está muito mais organizado. Então, nada mais é do que uma consequência, um efeito colateral desse processo de organização das estruturas. Então, realmente É. acontece. Não, e o olhar, né? Eu achei Fica muito muito diferente. interessante que você vê o olhar da pessoa. Parece que tem uma expressão sampaco, não tem? Que é aquele olho assim para baixo, assim, não tem? Aham, Uma coisa tem. assim que é o olho. O olho muda, a gente vê que o Muda. olho está mais firme, né? Sim. Eu achei isso muito interessante, eu nunca Não, tinha visto. e o Por causa mais. da foto, que a gente tira foto antes e depois, né? Porque assim, se eu pedir para você fazer uma avaliação no próprio espelho, seu cérebro ele cria uma organização e ele cria todas as suas estratégias para te deixar bonita em relação ao que vocês consideram bonita. Agora, quando eu faço a foto, e principalmente falo para não fazer nenhum sorriso ou não fazer nenhuma interação comigo, simplesmente ficar parado, eu consigo retratar o que é o organismo da pessoa. E aí depois, quando a gente faz o trabalho, a gente faz novamente, aí o organismo ele realmente se demonstra muito mais ativo, muito mais saudável, porque ele está realmente recebendo mais sangue, com mais oxigênio e mais glicose. Isso pensando em nível cerebral. Aí o nível cerebral ele começou a trabalhar com muito mais qualidade, toda a inervação começa também a ter essa repercussão. E automaticamente você tem esse realce. Eu falo assim, eu tenho brincado muito com os meus pacientes, e principalmente com as minhas pacientes, que elas têm a oportunidade de cuidar do corpo, né? E de brinde, elas ficam muito mais bonitas, porque o nosso cérebro, ele reconhece as proporções e a harmonia, isso que é a beleza. Então, se a gente para pensar hoje, e o que a gente nota das pessoas bonitas, é exatamente essa proporção. Proporção associado à harmonia, né, assim, dos dois lados, e simetria, nosso cérebro ele consegue codificar beleza. Então, automaticamente, quando você começa a se olhar no espelho, você consegue se reconhecer muito mais bonita. Por quê? Porque você começa a observar as coisas mais proporcionais. E é isso que a gente acaba transmitindo para as pessoas, assim, não só a nossa imagem, né, mas principalmente o que nós somos, o que está acontecendo internamente. Então, eu falo que todo mundo vai por uma causa, né, por conta geralmente da dor, só que ela acaba levando de lambuja, assim, um efeito colateral completamente inusitado, assim, uma beleza de fato interior que acaba extrapolando para o exterior, principalmente na região facial, que é onde é nosso cartão de visita, né? Quer dizer que a pessoa que tem um desnível muito grande entre um lado e o outro é porque ela também pode estar com esse desnível interno? É Sim, isso? isso é 100% de certeza. Isso é convicção, porque assim, eu tive a oportunidade de estudar a pessoa, tive a oportunidade de estudar as imagens de ressonância. E as alterações estruturais são impressionantes. Você fala assim, cara, esse corpo não deveria estar vivo. Porque internamente é muito mais intensa a mudança do que externo. Então, na hora que eu olho, eu falei, nossa, anatomicamente isso aqui não era para estar funcionando. Mas como eu falo que nós somos o milagre da vida, então o corpo ele cria uma série de estratégias, de adaptações, de compensação, e aí ele consegue se manter vivo. Porém, ele se mantém vivo, mas não da forma que deveria.
Por isso que ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo uma série de pequenas patologias, e aí essas patologias se tornam cada vez mais severas, se tornam crônicas e muitas vezes aquele padrão de irreversíveis. Por quê? A causa nunca foi trabalhada. Todo mundo começa a olhar sempre o que o paciente reclama, o sintoma principal, as alterações bioquímicas, alterações de imagem do que ele reclama. Só que, na verdade, o que eu fiz foi exatamente o caminho diferente. Eu fui tentar fazer uma leitura de quem era saudável, como é que era a estrutura dessas pessoas. E o que eu consegui encontrar é que eles realmente têm essa proporção, essa harmonia, essa simetria, principalmente da cabeça e do cérebro. E aí tudo tem um funcionamento muito mais eficiente. E o que que leva a essa assimetria? Por que que a gente acaba se descompensando, virando a cabeça, ficando torto? O que que é isso? É o estresse? O que que você, dessa experiência que você tem com seus pacientes, o que que leva a isso? Então, eu percebi que o estresse ele potencializa demais. Potencializa muito, mas assim, eu vou falar uma coisa que provavelmente vai ser chocante, mas esse processo de adaptação já acontece na vida intrauterina. Ou seja, o posicionamento do feto dentro da barriga da mãe potencializa ou não o fluxo de sangue para a cabeça do feto, né, da criança, e automaticamente você começa já a ter um desenvolvimento maior de um lado do que do outro. Só que como é tudo muito precoce, passa despercebido. Aí, conforme vai passando os anos, você tem um suprimento de sanguíneo maior de um lado que do outro, aí o que recebe mais sangue tem mais oxigênio e mais glicose, vai se desenvolver mais, enquanto que o outro vai desenvolver um pouco menos. Só que como é tudo muito sutil, passa despercebido, não é patologia, nada disso. Só que na hora que você vai ver isso, quando a pessoa já tem 15 anos para frente, aí isso está consolidado, essa alteração. Aí a gente começa a ver uma série de pequenos problemas. E assim, Agora, pode Tiago... ser... Pode falar. Não, não. O que que você ia... Só para completar, o que que você ia dizer? O que que você ia Não, dizer? e aí, assim, conforme vai passando os anos, vai criando-se novas patologias, ou, na verdade, no meu ponto de vista, é só uma extensão dos problemas iniciados lá quando ele nasceu, quando foi Agora, quer concebido. dizer, tem pessoas que são canhotas e tem destras, então tem pessoas que podem ter um lado mais, vamos dizer assim, proeminente. Isso altera também o corpo da pessoa, Então, porque eu, por exemplo, sou canhota. Eu uso mais o meu lado esquerdo, né? tá? Aham. Você sabe que eu uso o meu lado Sei bem. esquerdo. Meu joelho esquerdo já deu muito problema. E agora Então, está ótimo. Mas, enfim, isso altera também, isso também faz essa repercussão de compensação no corpo. Você ser destro ou canhoto, você compensa mais de um lado que do outro? então, eu acreditava 100% que isso era a causa do problema. Só que aí eu comecei a observar os esportes, principalmente, que são unilaterais, e eu vi que não é todo mundo que desenvolve essa assimetria, independente do nível de capacidade ou de performance. Eu falei, caramba, o cara é campeão olímpico, campeão mundial, não sei o quê, e o cara tem uma harmonia estrutural, enquanto que o outro também tem os mesmos resultados e é todo torto. Eu falei, caramba, o que é a causa e o que é a consequência? E eu fui percebendo, na verdade, que o estímulo, né, de você estimular mais um lado que do outro, ele só enfatiza aquela tendência. Porque independente da sua escolha, da sua habilidade, o que manda realmente assim nessa estruturação é o fluxo de sangue que a gente recebe nas 4 artérias principais. Então a gente tem 2 aqui na frente e 2 aqui na base da nuca. Então, na verdade, se uma delas ou 2 delas estiverem um pouquinho obstruída, você começa a ter muito mais sangue de um lado que do outro. Aí você vai ter mais desenvolvimento, mas não necessariamente esse aumento de massa cinzenta seja a causa de uma habilidade do lado contralateral. Então, por exemplo, você é canhota. Não necessariamente seu hemisfério direito seja maior que o esquerdo. Não necessariamente. Se fosse isso, porque assim, o lado direito do seu cérebro comanda o seu lado esquerdo, né? Porque são informações cruzadas. Só que eu constatei que isso não tem nenhuma relação. Não tem. Essa facilidade não tem nenhuma relação. Potencializa para quem já tem essa adaptação, mas não é causa. Porque eu estudei exatamente as pessoas de performance, o que estimulava os corpos unilateralmente. Na verdade, o que era diferente e o que foi resolutivo é essa estruturação na cabeça que eu estou comentando.
Quer dizer, independe disso, né? Você não ser destro ou ambidestro ou canhoto, tudo bem. Tanto faz. Mas o que acontece? A gente vai se entortando por alguma coisa. Essa alguma coisa você acha que é externa ou interna? Que a gente vai se entortando? Totalmente interna. Totalmente interna. Totalmente interna. É assim, o coração bombeou, aí automaticamente a gente deveria receber sangue direto para a cabeça em 4 artérias. Só que se qualquer uma delas estiver com um pouquinho de diminuição, as outras 3 não conseguem compensar o suficiente. E aí automaticamente parte do seu cérebro que deveria receber sangue e está diminuído, ele se desenvolve menos. Então, o meu trabalho nada mais é do que criar uma reorganização de todas as estruturas, músculos, ligamentos, ossos, nervos. Para quê? Para a gente desobstruir isso e aí você ter o suprimento de sangue ideal nas 4 artérias. Aí você tem um fluxo de sangue envolvendo todo o seu cérebro e aí ele vai trabalhar com muito mais eficiência. Mas isso só com aquelas pressões? Consegue-se fazer isso? Sim. Não, porque eu vi o resultado, mas eu não entendo, não sabia exatamente como é que era a técnica, né? Eu senti, mas eu queria entender tecnicamente como é que é com as mãos fazer isso, porque a gente sabe que tem doinho, acupuntura, todas essas técnicas orientais que são muito importantes. Agora, como é que você conseguiu desenvolver isso? Aqui é incrível. Então, eu tive muita sorte, na verdade, nesse ano de 2018, que eu conheci uma americana, chama doutora Cheryl Wheeler. Ela é rolfista, né, tem a mesma formação que eu. Teve a oportunidade de fazer a formação no método Rolf com a criadora, que é a doutora Aida Rolf. E ela esteve aqui no Brasil ensinando a gente a manusear os ossos. Ou seja, você quebrou um osso e ele calcificou errado, ela ensinou para a gente como fazer para alinhar esse osso, com as mãos. Ela com as mãos, Thiago? Ela descobriu isso sem querer. E aí ela artesanalmente, assim, ela faz workshops pontuais para as pessoas que querem aprender isso. E eu fui muito sortudo, porque fui eu e mais 7 pessoas que fizemos esse curso. E hoje eu sei que só eu trabalho com isso, porque todo mundo não teve a paciência para lapidar. Porque, assim, existe a possibilidade, porque da mesma forma que a gente quebra o osso, o nosso organismo ele consegue calcificar, certo? O que a gente tem que entender é que a gente tem uma capacidade de transmissão energética, né, que a gente está falando de transmissão de elétrons, de temperatura, de pressão e principalmente intenção de fazer aquilo se adaptar, né? E assim, o nosso corpo não responde aquilo que eu quero. Ele responde aquilo que ele está preparado para receber em relação à minha intenção. Então, isso que é o mais legal. Tipo, Thiago, como é que você faz? Eu sou muito sincero. Cara, a minha intenção é a maior do mundo para realmente despertar o processo de cura da própria pessoa. Esse é o meu sentimento quando eu faço o meu trabalho. Aí, o mais doido, que eu sinto o movimento acontecer na minha mão. É um movimento micro. Eu sinto, na verdade, ele se movimentar. Que o que está movimentando é o seu osso, é a sua calota craniana, todas as suas estruturas que vão se movimentando de uma forma muito sutil. E essa sutileza, o seu cérebro entende e permite fazer essa movimentação porque ele não sente nenhuma agressão. E ele mesmo vai se adaptando. Que coisa, hein? Assim, ao mesmo tempo que parece ser muito maluco, parece até inacreditável, só que quem passa pelo processo fala assim, caramba, não é possível que aconteceu isso. Mas acontece. E é dessa forma que eu consigo ter muitos processos de cura. E não de amenizar sintoma. Porque quando você ameniza sintoma, você cria uma condição que o corpo se adapta a uma nova forma e depois ele gradativamente vai voltando ao processo equivocado. Eu vou dizer uma coisa muito sincera para você, Tiago. Se eu não tivesse fazendo você, que eu já fiz 3 vezes e vi o resultado, e não tivesse vendo a minha filha, que também fez, né? E faz com você, né? E está tendo excelente resultado, eu ficaria, nossa, mas isso parece muito mágico para ser verdade. Mas a verdade é que a gente sente os benefícios. Então, eu fiquei muito assim focada em fazer, porque eu quero ajudar outras pessoas que também, às vezes, têm problemas que não resolvem. Eu tenho uma amiga que ela até me escreveu, Márcia, vou ver,
Porque eu estou com um problema de disco no meu pescoço, que deslocou, que eu estou de cama com o disco do Tadinha. pescoço deslocado. Aí ela deve estar nos assistindo. Porque por que esse tipo de coisa acontece, né? Por que a gente desloca um disco e como é que a gente vai botar ele de volta? É lógico, tem Reorganizar, tratamento, né? tem milhões de outras coisas, mas Sim, para não ter de novo, né? sim. Então, assim, a analogia que eu faço para ficar bem fácil de entender é assim, quando nossa cabeça, ele recebe a quantidade de sangue ideal, ele consegue ter uma capacidade de organização que ele faz como se fosse um processo de tração natural. Quando tem um nível de sangue menor do que deveria, ele fica pesado. E é esse peso da cabeça, associado a tudo aquilo que a gente faz durante a vida toda, que vai criando um processo de pressão. Então, por isso que todos os tratamentos, o que eles querem é ganhar espaço. Então, você tem muito tratamento de pressão, né? De tração, cama de tração, tem aquelas camas que fazem inversão, que deixa a pessoa de ponta cabeça. Tudo isso com o objetivo do quê? De ganhar espaço. A minha sacada foi, na verdade, entender que existe um processo hemodinâmico, ou seja, sangue circulando de uma forma sistêmica e organizada, que o coração mantém isso de uma forma instintiva, ele faz com que, como se fosse um pistão. Quanto mais sangue vai para a cabeça, ele vai fazendo essa ejeção e vai criando esse espaço. Quanto menos sangue, aí vira uma bola de boliche, ele vai achatando. Então, por isso que quem sofre de hérnias, quem sofre de degeneração discal, alteração de postura e de estruturação de coluna, meu trabalho ele é muito efetivo porque o próprio organismo vai criando esse processo de pistão, de ejeção de sangue e meio que vai jogando ele para cima. Tanto é que você sai da sessão, você tem uma percepção que você está muito mais alta, mais alongada. É verdade. E essa percepção é fato. Hoje, por curiosidade, eu atendi 2 crianças e eu estava com uma balança lá dentro do meu consultório. Aí o mais velho chegou, subiu na balança, colocou o estadiômetro, conferiu, estava com 1,34 e eu mesmo que aferi. Aí a gente fez a sessão, tal, ele foi medir de novo 1,35. Eu falei, caramba, eu nunca tinha feito essa experiência. Falei, de repente é só ele. Aí eu fui e peguei o menor. Tinha 1,18 o menor. Fiz a sessão, depois eu botei na balança, subiu 1,19. Eu falei, cara, não é questão da idade. É questão mesmo E desse essas processo. crianças estavam aí porque tinham problemas de postura? É Problemas isso? de postura, uma tinha problema de postura, a outra tinha o TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas isso também, Isso cura, esse tratamento também resolve? sim. Ansiedade excessiva, pânico, síndrome do pânico, processo de emagrecimento daquelas pessoas que são, sabe, tem muita perseverança, comem direitinho, faz atividade tudo certinho e não consegue ter resultado. É por quê? Porque tem tão pouca quantidade de sangue que vai para o cérebro que ele não leva oxigênio nem glicose. Então, como ele não recebe glicose suficiente, o cérebro fala assim, nossa, não estou recebendo energia. Então, o que ele faz? Ele estoca. Como é que ele estoca? Em tecido adiposo. E aí as pessoas não conseguem emagrecer de jeito nenhum, porque se emagrece, você perde esse estoque que garante a sobrevida. Só que quando você está fazendo atividade um montão, você está restringindo alimentos, está ficando cada vez com menos energia para o cérebro, você deve falar, não, peraí, esse maluco quer me matar, mas eu não quero morrer. Então o que eu vou fazer? Vou acumular mais ainda. Quer dizer que tudo é o cérebro. Para mim, sim. Para mim, sim. Tudo. Para você, tudo é o cérebro. Quer dizer, se a Sim. coluna vai ficando torta, é porque a gente está com o cérebro desalinhado e vai desalinhando tudo. E isso acontece desde o útero e a pessoa, às vezes, não percebe. Quando cresce, já vai estar com problema. É isso? Sim. Tanto é que, assim, os pacientes que eu começo o trabalho, e aí eu vou explicando os benefícios, e eles sentem o benefício, dizem, Tiago, dá uma olhada no meu filho. Por quê? Porque meu filho está dormindo de boca aberta. Porque meu filho já tão cedo tem problema gastrointestinal. Eu falo assim, traz para cá porque ele não está conseguindo respirar pelo nariz. E um dos problemas gigantes que a gente tem é exatamente a pessoa não conseguir respirar pelo nariz. Porque um dos mecanismos sistêmicos mais eficientes é a respiração nasal. Então, E aí entra quem tem desvio de septo, né? total. Aí quem tem desvio de septo desenvolve rinite e sinusite.
que aí depois se confunde demais com enxaqueca, que também acaba alterando a dinâmica da arcada dentária, acaba entortando os dentes. Aí você faz um processo de correção dos dentes, você corrigiu os dentes, só que você começou a alterar toda a estrutura óssea da maxila e da mandíbula. Só que você esqueceu que o que está bagunçado é tudo, não é só aqui. Mas o osso, mas o digito septo é osso. Como é que vai acertar o osso? Então, você lembra que eu te falei de toda aquela técnica, toda aquela habilidade que a mestre me ensinou? Eu consegui desenvolver o trabalho para isso. E é muito maluco, assim. Eu não gosto de expor, mas depois você vai dar uma olhadinha na sua foto de antes do nosso trabalho e você olha hoje. Você vai ver que seu nariz está muito mais alinhado. Eu Aliás, tenho um pequeno desvio de septo. então, Eu mas eu tenho. sei que ela tá muito mais alinhada. Depois você presta atenção. Eu não tenho mais nenhum bloqueio. Então, isso é sinal que a gente conseguiu dar uma qualidade de alinhamento que a mucosa não precisa mais ficar inflamando, porque não tem nada obstruindo excessivamente, e aí tudo funciona harmonicamente. É muito Gente, maluco. isso é muito incrível, né, Tiago? Tiago, você não meditou, não? Isso não foi uma coisa também que você fez assim, uma meditação para você entender esse método, não? Então, na verdade, eu acho que eu tenho muita sorte, porque intimamente eu sempre fui muito inquieto, sabe? Muito inconformado. Então, em tudo que eu fiz na vida, eu ficava um determinado período com aquele ambiente, com aquela situação, parecia que eu me desenvolvia com todo mundo e depois parecia que aquilo era chato para mim, é muito boring. Assim, nossa, eu tenho que mudar. Aí eu fazia outra coisa, fazia outro esporte, ia para outro clube, alguma coisa assim, ficava naquele ambiente e depois eu mudava. Então tinha uma inquietação minha, que eu não sabia o que que era, mas eu não conseguia ficar naquele núcleo. E aí, assim, meditação, eu nem sabia o que que era meditar. Mas uma coisa que eu respeitei muito foi exatamente aquela sensação de, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Isso sempre foi muito presente para mim. Muito, muito. Então eu fazia, tinha resultados com as técnicas que eu fazia antes com a fisioterapia, só que intimamente, sabe quando você fala, nossa, não é isso ainda. Por mais que clientes, graças a Deus, clientes, eu nunca tive problema. Eu sempre tive agenda muito cheia. Então, assim, não era problema que eu não estava sendo eficiente com aquilo que eu estava disposto a fazer. E, na verdade, era uma sensação de, meu, ainda não é isso. E aí, assim, essa busca de não saber o que buscar e de dar oportunidade de ficar ali no parque 2 horas por dia, observando as coisas, eu acho que aquilo foi meio que me dando a oportunidade de falar assim, pô, peraí, se tem alguma resposta, não vai ser em livro-texto tradicional. Vai ser a sua percepção, vai ser o seu feeling, e de repente você vai ter um insight de alguma coisa. Que foi o que aconteceu. Agora, qual foi o caso assim que você considera assim muito emblemático assim de que você viu, nossa, deu certo essa técnica realmente foi assim um tiro certeiro assim, para você? Um problema, Putz, não precisa dizer a pessoa, um problema que tenha sido difícil. na verdade, assim, hoje eu tenho muitas resoluções bacanas. O problema que para mim foi bem interessante, que eu não sabia que fosse possível mudar, foi uma paciente com 30 e pouquinhos anos, assim, saudável, treinava tudo direitinho, sabe? Você via que a pessoa era toda regradinha, só que o colesterol dela sempre foi muito alto, genético. E aí o médico falou assim, não, toma remédio para a gente baixar esse colesterol. Eu falei, não, doutor, eu vou dar um jeito, mas não vou tomar remédio porque eu acredito muito que o nosso organismo é capaz de se adaptar. E aí eu dei sorte, porque ela veio para tratar um processo de bruxismo comigo. Ela tinha muito apertamento, muito bruxismo, e aí a gente fez uma sessão para o bruxismo, sumiu. Aí nós fizemos a segunda sessão, que ela já queria melhorar a postura, e ela sempre fazia exames recorrentes de colesterol, né, bioquímicos, para ver. E ela chegou e fez, depois da nossa terceira sessão, o exame dela, e ela bateu o olho no exame e falou, cara, não sei o que está acontecendo, está errado. Ela refez o exame 2 dias depois, estava abaixo de novo. Aí na quarta ou quinta sessão que eu fui atendê-la, daí eu comentei, falei, tô atendendo meu pai, que meu pai já teve 2 AVCs, tal, tal, tal. E aí, com meu pai, baixou o colesterol. Ela chegou, arregalou o olho, assim, nossa, Thiago, agora eu tô entendendo o que está acontecendo. Eu falei, o que que foi?
eu regulo, eu faço exames de 3 em 3 meses para saber como é que está a minha taxa de colesterol. E por coincidência ou não, eu fiz 2 vezes e estava baixo. Nunca tive um colesterol desse jeito. Eu falei assim, você Mas qual é a acha? explicação do método com o colesterol? Qual é a relação que seria? É o fluxo Simples. sanguíneo? Fluxo sanguíneo que vai para o cérebro, ele leva glicose, oxigênio e também leva colesterol, que é a fonte de energia primária para as nossas células, o colesterol. Todo mundo acha que é um vilão, mas na verdade é um baita fonte de energia. Se você tem menos sangue chegando para a cabeça, você tem menos colesterol presente no cérebro. O cérebro processou que tem menos colesterol, o que ele vai fazer? Vai fazer produzir mais. Só isso. Aí vai ficar com mais colesterol correndo por todo o corpo, menos chegando no cérebro. E aí depois fica um monte lá. E por que que depois tem os problemas de AVC? Porque tem tanto lá Depósito de embaixo. placas. Porque tem tanto lá embaixo e não está chegando o suficiente, então ele está produzindo, 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 porque ele quer fazer chegar, só que aí vai acumulando, porque está tudo obstruído. Na hora que vai com uma placona. Aí dá AVC, pode ser hemorrágia ou pode ser isquêmico. Quer dizer que para Então, você tudo é a circulação do sangue na cabeça. E sim, todo o seu trabalho, se a gente puder resumir de alguma resumir é forma, isso. seria trazer o fluxo sanguíneo para o cérebro. Exato. E aí o cérebro se vira de fazer o certo. E o cérebro é que faz tudo. Eu botei porque a nossa live, lembra? O tema é, você sabia que o seu cérebro pode curar a sua coluna, né? Consertar a sua coluna, né? É por isso que Sim, a gente deu esse título, né, Thiago? É total. isso. E aí você para pensar assim, como o cérebro ele tá em cima da coluna, e aí se de repente não está chegando fluxo de sangue suficiente para funcionar como se fosse um pistão empurrando ele para cima, ele, em vez de ser a solução, né, para manter toda a sua coluna organizada, ele se torna o problema. Muito legal, hein? Pois é. Não, e aí, mas aí a pessoa que vai fazer com você um tratamento são algumas sessões, não é isso? Eu gosto de preconizar. Antigamente eu queria resolver, eu gostaria que o corpo se resolvesse em uma única sessão. Só que, graças a Deus, isso não acontece. Porque senão o Por corpo quê? seria muito frágil também. Ah, Porque é? imagina, eu mexo uma única vez e o cara vai lá e fica bom, não faz sentido nenhum para ele, porque ele demorou anos e anos para desenvolver essas pequenas compensações. Então, assim, o que eu preconizei, o que eu fui observando ao longo desse tempo é que eu preciso acompanhar o paciente por mais tempo, fazendo intervenções mensais praticamente, ou pode ser até mais espaçado, porque o importante para mim é ver o que aconteceu depois de estímulo. Eu não estou muito aí com o que eu consigo fazer com as minhas mãos, de verdade. Assim, graças a Deus, eu não tenho essa vaidade, já tive bastante. No começo do trabalho eu falei, nossa, agora eu sou o cara que faz. Só que depois eu vi que assim, não era eu, era o corpo, porque o corpo fazia sozinho. Eu falei, putz, quebrou, caiu a casa, né? Mas aí assim, foi libertador, do tipo, nossa, o que eu tenho que realmente me dedicar é ter a intenção de ajudar as pessoas de fato, de coração. E aí o organismo da pessoa vai criar novas estratégias, novas adaptações, porque ela vai ter mais energia. Como? Porque está chegando mais sangue para a cabeça. O sangue está levando oxigênio e glicose, e o próprio colesterol, ele tem mais energia para processar as coisas, ele tem mais capacidade de apurar as coisas mais delicadas e mais refinadas que antes passavam despercebido. Porque ele estava o tempo todo trabalhando no essencial. E às vezes o essencial estava funcionando bem também, só que o resto não. Que ele vai sempre ter escala de prioridade. Manutenção da vida primeiro, tá? Depois, processos de criar certos confortos, né? Depois ele vai pensar em lazer, em movimento. Então tem muita gente que não consegue se movimentar ou se obriga a se movimentar porque, na verdade, a base da pirâmide está muito comprometida. Então, meu trabalho é aqui na base. As outras coisas é só uma consequência. Mas Não, todos os meus pacientes... só para a gente falar para quem está nos assistindo, que você só mexe daqui para cima. Ó, É, gente, na, daqui. ver- na, na verdade, aqui, ó, é 1%, aqui 5% e 94% na cabeça. É surreal. Eu até falei para ele, mostra. Ele falou, não vou mostrar que quem vai olhar não vai entender nada, né?
E é Não, verdade. e é muito simples, porque não tem nenhuma manobra assim, Não tem nada mirabolante, drástico, né? Não tem nada nada daquilo de drástico. rodar a Não. pessoa, de dar estalo, não tem nada disso. Isso eu adorei, porque eu tenho pânico daquele negócio de dar estalo, não tenho condições de fazer aquilo. E assim, aquilo, eu vou te falar que assim, todas as técnicas que eu tive a oportunidade de conhecer, todas são eficientes quando são bem aplicadas, né? Não digo o problema, mas assim, a forma de pensar, no meu caso foi diferente, porque na verdade eu questionei quem estava causando todos os problemas. Então eu fui bem audacioso, do tipo, cara, quem que é a mãe que está gerando tudo isso? E aí, por sorte, né, assim, eu fui descobrindo algumas coisas, eu sinceramente eu não sei se é a causa primária de tudo, não sei, mas assim, até onde eu consegui observar o processo, tem ajudado muita gente, que para mim é o mais importante. É realmente as pessoas chegarem e olharem no bolso e falar, Thiago, cara, você resolveu uma questão minha de 20 anos, de 25 anos, ou já passei por todos os especialistas que você imaginar. Cara, e você em uma, duas sessões está me dando uma sensação de conforto, de alívio que eu não tenho, nem lembro quando. Então, Não, quando eu isso tenho, é muito bom, né? Essa sensação de que você está ajudando e as pessoas saindo da dor, né? Porque a dor é um negócio que tira a gente do sério, né? não tira do sério. E assim, às vezes tem gente que não sofre Cansa. pela dor. Ela, na verdade, tem um outro tipo de sofrimento que é pior ainda. É aquele sofrimento de tipo, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou me sentindo muito mal. Sabe? Não tenho energia, pô, não tenho disposição. E aí ela faz todos os exames cirúrgicos e não tem nada errado. Passa por todos os especialistas e fala, assim, nossa, o que eu faço? Vou me matar. E, na verdade, o que está faltando é fluxo de sangue para a cabeça. É muito maluco, porque assim, a gente sempre, como eu sou fisioterapeuta de formação, meu foco sempre foi dor. Só que agora, por conta desse trabalho assim, ser totalmente inusitado e muito sofisticado, muito profundo, eu comecei a olhar a dor, na verdade, como um elemento mais fácil de tratar. Porque é mais fácil. É o mais fácil de todos, porque assim, é a última instância de desconforto do nosso corpo. É a última. Tem várias outras questões que geralmente a gente não tem consciência, que estão alteradas, estão gerando um comprometimento e desgaste e a gente não percebe. A gente só vai perceber quando? Quando tem a dor envolvida. Então, na verdade, para mim, a dor hoje é só o detalhezinho, é só por onde a pessoa entrou. Eu quero cuidar dele, qualidade de sono, qualidade da melhora das escolhas, que pode ser desde alimentação, atividade física. O que é mais maluco, que eu tenho escutado bastante, Tiago, você me deu a possibilidade de pensar diferente em relação ao meu propósito de vida. Eu falei, quê? Assim, cara, eu tô tão relaxado em relação às minhas dores físicas que eu não tenho mais me desgastado com dores físicas. Estou realmente agora procurando uma coisa muito mais essencial. Muito É mais, bom que nossa, a pessoa que se livra da dor, ela se livra de um peso, né? Joga ela para baixo. Aí ela consegue pensar em outras coisas, né? sim. E aí eu vejo que, assim, quando a pessoa começa a pensar em outras coisas, tem muita gente que está fazendo tudo errado para ele. Ele está seguindo uma carreira profissional que não tem nada a ver com a essência dele. Ele está fazendo escolhas que antes ele tinha que fazer, porque ele tinha uma questão da dor envolvida. A dor deixou de existir, aquela escolha já não fez mais sentido. E É. ele teve que começar a optar por outras coisas. Então eu vejo que, assim, que é um processo de transformação, que não é só a dor que limitava, mas na verdade assim, a dor dava muita. Tinha um holofote muito grande. Só que na hora que ele tinha que olhar para ele, que é o que realmente a gente precisa despertar para trilhar um caminho muito mais grandioso, iluminado, eu não sei o termo, mas enfim, para o propósito de cada um, eu percebi que realmente eu fui mexer numa forma tão sutil, mas ao mesmo tempo libertador para as pessoas, que eu falei assim, nossa, a dor é só um detalhe. A dor é só um detalhe. Olha, Tiago Takara, muito obrigado pela nossa live. Foi ótima. E eu acho que você tem um trabalho muito bonito, as pessoas estão saindo, se recuperando e podendo viver uma vida sem dor, mais isso, né? Mais leve, Sim, né? Sabendo que nossa, estão saindo daquele processo que a dor aprisiona, né? Não só limita os nossos movimentos e a nossa dinâmica, mas também aprisiona, às vezes, a nossa vontade, que eu acho que é isso que você falou, porque você fica tão envolvido em se livrar de um problema você não consegue fazer as outras coisas, né? é Então, eu quero te verdade. agradecer, foi ótimo, parabéns aí pelo trabalho,
continue sempre fazendo isso. E a gente se vê, de repente, quando eu voltar a São Paulo, para mais uma, para continuar aí, porque está indo muito bem. Tá bom? Bom, agradeço demais a oportunidade de compartilhar um pouquinho daquilo que eu amo fazer, que realmente é uma inspiração diária, de querer melhorar cada vez mais, de querer ajudar cada vez mais pessoas, de trazer realmente uma realidade sem sofrimento físico para cada pessoa que me procura, porque, assim, eu posso falar de boca cheia porque eu sofri muito com isso, né? Por todas as minhas sequelas, as minhas lesões, me inspiraram demais e eu sei, assim, o quanto que eu lutei sozinho durante muito tempo. Que eu passava por vários profissionais e ninguém resolvia. Eu falei, caramba, o que eu faço? E por Deus, e assim, acho que por esse inconformismo, me direcionaram para esse processo de pensar diferente. Então, eu sou muito grato por poder compartilhar isso. E fico muito feliz, na verdade, que assim eu vejo uma expressão sua muito mais leve em relação à primeira vez que eu te vi, porque você estava sofrendo, né? É E verdade, aí, estava com muita dor no meu joelho. ter a oportunidade de compartilhar a nossa experiência, nossa, para mim é demais. É muito gostoso. Obrigada, Tiago. Olha, gente, boa noite para você, Tiago. Obrigada. Dá um abraço da Carol, sua mulher, né? Que bom que ela Pode ficou livre da deixar. enxaqueca. É verdade. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gente, espero que vocês tenham gostado e, sinceramente, cuidar do corpo, a gente sabe que como faz bem e como nos liberta, né? Não deixem de ver, está gravado no IGTV, também está no meu canal do YouTube. Vão lá, se inscrevam, dá um like ou dislike, tomara que seja sempre like. Eu estou esperando por vocês lá também. Obrigada e boa noite. Boa noite, Thiago. Tchau, tchau. Boa noite.